A fazenda Madureira, no Vale do Paraíba, amanhecia quente até no inverno. Antes das 6 da manhã, o ar já carregava o cheiro doce do café, secando nos terreiros e da terra vermelha aquecida pelo sol que subia lentamente atrás das montanhas. Do alto da propriedade erguia-se a fazenda Madureira, o portão de ferro forjado, vindo de Portugal, muitos anos antes. Permanecia cercado por trepadeiras antigas e marcas de ferrugem, que o tempo não conseguia vencer. Depois dele, começava a longa alameda de palmeiras imperiais, reta como um corredor de igreja, conduzindo até a Casa Grande. A construção parecia observar o vale inteiro. Os azulejos portugueses refletiam a luz da manhã. As portas, de madeira de lei maciça, conservavam o cheiro antigo do verniz e do tempo. Dentro da casa, o piso português em mosaico desenhava flores azul escuras que atravessavam corredores intermináveis. Os tetos eram altos demais por causa do calor. Molduras de estuque português cercavam os lustres importados do Rio de Janeiro, e no lado leste da propriedade havia uma pequena capela particular, onde a antiga sinhá passava tardes inteiras rezando antes de morrer de febre, 6 anos antes. Desde então, a casa nunca mais pareceu completamente viva. O dono da fazenda, comendador Álvaro Madureira, envelhecera depressa depois da viuvez. Era um homem rígido, respeitado na corte e temido pelos empregados. Passava horas na varanda dos fundos, observando os cafezais. Descia pelas colinas como se vigiasse um reino que não podia parar. Ao seu lado, quase sempre havia silêncio. Seu filho mais velho, Luís Madureira, estudara em São Paulo. Voltava diferente dos homens dali. Lia jornais europeus, falava baixo e parecia desconfortável diante da brutalidade naturalizada dentro da fazenda. Já Cecília, a filha mais nova, tinha apenas 13 anos e ainda conservava algo doce no olhar. Gostava de desenhar pássaros nos cantos dos livros e esconder flores secas entre as páginas da biblioteca. A biblioteca era o cômodo preferido da antiga sinhá. Estantes de jacarandá ocupavam paredes inteiras. Havia livros em francês e português, alguns proibidos de circular entre certas mãos. Voltaire, Victor Hugo, Camilo Castelo Branco, sermões religiosos e tratados políticos repousavam lado a lado, cobertos pelo perfume antigo do papel envelhecido. Foi nesse cenário que Eunice chegou. Veio primeiro como ama, silenciosa, morena como terra molhada depois da chuva, os cabelos presos com cuidado e os olhos atentos demais para alguém que deveria apenas servir. Quem lhe ensinara a ler fora sua antiga patroa, uma mulher culta que acreditava que conhecimento não deveria pertencer apenas aos ricos. A mulher morreu e com sua morte Eunice foi enviada para a fazenda Madureira. Ali passou de ama a mucama na Casa Grande. Ninguém sabia que ela, escondida durante a madrugada, nem compreendia o francês suficiente para entender parte dos livros esquecidos na biblioteca, mas ela costumava ficar ali, estudando, aprendendo, e quando espanava os estantes de jacarandá, olhava os volumes pequenos escondidos atrás das obras religiosas. Ela abria devagar, havia anotações nas margens, e entre as páginas um bilhete escrito à tinta. Toda casa grande guarda pecados que rezas não conseguem esconder. Nice ergueu o olhar lentamente,
porque percebeu uma coisa: aquela letra não era antiga. O calor daquela noite parecia diferente. Nem os ventos do vale se moviam. A fazenda madureira permanecia acordada em silêncio, como se as paredes antigas soubessem que alguma coisa estava prestes a terminar. No fundo, lá na varanda, o comendador Álvaro observava os cafezais mergulhados na escuridão. O rosto cansado, os cabelos já quase completamente brancos e a sensação amarga de que sua própria casa começava a escapar de seu controle. Porque havia semanas que Luís mudara. O filho passava tempo demais na biblioteca, tempo demais perto de Nice, e numa fazenda como aquela, olhares já eram perigosos. Naquela mesma noite, Nice caminhava silenciosamente pelos corredores, carregando uma lamparina pequena. O mosaico português refletia a luz tremulamente, enquanto ela seguia até a biblioteca de Jacarandá. O lugar ainda guardava o perfume antigo da antiga Sinhá. Ela fechou a porta devagar. Sobre a mesa estava o livro francês, onde os bilhetes continuavam aparecendo. Mas daquela vez havia mais. Havia um diário, encapado em couro. As mãos de Nice tremeram ao abrir. As páginas pertenciam à falecida esposa do comendador. E ali, entre relatos da fazenda e das rezas da capela, havia uma verdade escondida durante anos. Esta casa vive de aparência. Meu marido teme escândalos mais do que teme a Deus. Nice continuou lendo. Descobriu nomes apagados dos registros, mulheres vendidas depois de engravidarem, crianças separadas das mães, castigos escondidos da corte do Rio de Janeiro. E no final do diário, uma frase escrita às pressas: se algum dia alguém encontrar estas páginas, que saiba, o silêncio desta casa foi comprado com sofrimento. Do lado de fora, passos ecoaram no corredor. Luís. Ele entrou aflito, o rosto pálido, dizendo: meu pai sabe. O silêncio entre os dois pareceu maior que a própria biblioteca. Nice fechou o diário lentamente. Ela já entendia o destino reservado às pessoas como ela, quando ultrapassavam os limites invisíveis daquela época. Venda, desaparecimento, esquecimento. Luís segurou sua mão, pela primeira vez, e naquele instante o mundo inteiro pareceu parar. Mas o Vale do Paraíba era uma terra onde amores proibidos raramente sobreviviam. Lá fora, vozes começavam a surgir, homens correndo. Um cheiro forte de fumaça atravessou a madeira antiga da casa. Ninguém soube explicar como. Em poucos minutos, as chamas alcançaram as estantes de Jacarandá, livros franceses queimavam junto dos documentos da fazenda, das cartas antigas e dos registros escondidos durante décadas. O calor tomou os corredores. Vidros explodiram. A capela iluminou-se em vermelho diante da madrugada escura. Empregados corriam desesperados pelos jardins, enquanto o comendador gritava ordens que já não conseguiam deter nada. A fazenda madureira ardia como se tentasse destruir a própria memória. E então, Nice desapareceu. Alguns juraram vê-la atravessando os cafezais antes do amanhecer. Outros disseram que ela morreu entre os livros. Luís passou anos procurando seu nome em registros de outras fazendas. Nunca encontrou. Depois do incêndio, a família Madureira se dispersou. Cecília foi enviada ao Rio de Janeiro. Luís nunca mais voltou a viver no vale. O velho comendador morreu poucos anos depois, cercado pelo silêncio que construiu a vida inteira.
Com o tempo, a fazenda virou ruína. As palmeiras imperiais continuaram de pé. A varanda ainda olha para os cafezais vazios. E os moradores da região contam que em certas tardes muito quentes, quando o vento atravessa os corredores destruídos da antiga biblioteca, é possível ouvir páginas sendo viradas lentamente, como se alguém ainda as estivesse lendo.